Meus amigos, vamos pedir a Deus que os bons espíritos nos ajudem para que nós tenhamos uma noite com estudos proveitosos para o nosso esclarecimento espiritual. Para as pessoas não muito familiarizadas com o assunto, nós explicaríamos que a eutanásia é um procedimento que visa interromper a vida de um paciente sem esperança. Prática que é defendida por muitas pessoas no mundo e que nós, justo por isso, por ser um pensamento polêmico, uma ideia questionável, nós usamos a tese espírita para fazer luz sobre o assunto. Vincent Humbert era um jovem francês de 22 anos de idade que sofreu um grave acidente de automóvel. E nesse episódio ele ficou cego, surdo e tetraplégico, numa situação realmente bastante difícil. Com a ajuda da mãe, Vincent escreveu um livro, Peço o Direito de Morrer. Na verdade, o livro era uma carta aberta ao presidente da França, à época Jacques Chirac, para que ele, como a sua autoridade de presidente francês, interferisse junto à Justiça da França para que o pedido de Vincent fosse homologado e ele fosse oficialmente contemplado com a eutanásia. O presidente respondeu ao apelo em livro, que era uma carta aberta, dizendo que a ele, presidente, não cabia o direito de pedir a morte de alguém. A ele cabia o dever de dirigir a nação francesa, procurando o progresso do povo, a felicidade dos franceses, a saúde, a riqueza, mas não a morte. Ele não tinha esse direito. A mãe do rapaz ficou revoltadíssima com isso. Achou que o presidente foi injusto não aceitar o apelo daquele moço em situação dramática. Porque realmente, amigos, se uma hemiplegia já é um desconforto considerável, uma tetraplegia é algo terrível. E pior ainda com a surdez e a cegueira. O rapaz abusou do volante do carro e provocou um acidente muito grave. Então o presidente tinha lá em suas razões de não assumir, não comprar o apelo do candidato à eutanásia, por não se sentir confortável para isso. A mãe do rapaz, revoltada com isso, aplicou ela mesma uma injeção com uma altíssima dose de barbitúricos no próprio filho. O estado dele ficou gravíssimo. Ele já era uma pessoa lesada, tetraplégica, cega, surda, com uma dose cavalar de barbitúricos. O estado dele ficou desesperador. Os médicos franceses
num extremo recurso, colocaram o rapaz num coma profundo induzido para que ele pudesse, quem sabe, com sorte, debelar o veneno que circulava no seu organismo. Então, os médicos se reuniram e, numa decisão difícil, mais coletiva, resolveram reduzir fortemente a terapia ativa que mantinha aquele corpo vivo. E com essa providência, Vincent cerrou as pálpebras para sempre, veio a falecer. Os defensores da eutanásia nos dizem que a eutanásia é uma saída honrosa para aqueles cuja morte é certa. Isso nos causa uma grande surpresa, essa argumentação, porque esse planeta tem 7 bilhões de habitantes aproximadamente, e são 7 bilhões de mortes certas, porque a única coisa certa entre as incertezas dessa vida é que nós vamos deixar esse mundo. Então, nos próximos 100 anos, 7 bilhões de pessoas estarão curtindo o seu desenlace da Terra. Então, não posso entender que se alguém está fadado a morrer, devo eu antecipar esse fato? Não faz lógica para nós espíritas, que vemos as coisas à luz do bom senso e, acima de tudo, à luz do Evangelho do Cristo. Nós temos que defender a nossa vida como se ela fosse na terra eterna, infindável, porque é um patrimônio que nós recebemos da vida de Deus para as nossas atividades terrestres necessárias à nossa iluminação espiritual, à quitação dos nossos débitos espirituais. Então, o corpo humano deve ser preservado ao máximo, como se ele fosse feito para viver eternamente na Terra. Sabemos que ele dura no máximo 100 anos e nós todos estamos caminhando para esses 100 anos. Alguns já bem pertinho, né? Outros mais distanciados, mas não perdem por esperar. Vão chegar lá. Cresce no nosso mundo uma ideia, é a ortotanásia. Para uns, ortanásia para outros, mas ficamos com a ortotanásia, que é aquilo que fizeram com o Vincent Humbert, que foi reduzir os elementos que sustentam aquele corpo em estado terminal. É uma eutanásia pela metade, digamos assim, mas cujo fim é exatamente o mesmo. E argumentam os defensores da ideia que se alguém não pode ter uma vida digna, que morra. Então, ficar com alguém numa UTI, ali cheio de tubos e acessos, medidores de todos os matizes, por um tempo longo, a imprensa noticia aí casos, como atualmente se vê o filho daquele cantor, Pedro, que está no Hospital Sírio-Libanês, em coma, e que não desperta desse estado. Então, meus amigos, eu recorreria, para ilustrar os nossos comentários, a uma mensagem de Emmanuel, pela magistral pena de Chico Xavier. Emmanuel nos diz, nos recomenda que o homem jamais, em nenhuma hipótese, aplique a eutanásia. É um erro gravíssimo.
O espírito que passa pela experiência, como foi o caso de Vincent, ele está atrelado a uma programação espiritual da qual o espírito necessita. E eu, da minha parte, lembraria a pergunta 953 do Livro dos Espíritos. Quando os espíritos nos aconselham, Kardec perguntou aos espíritos a respeito. E eles comentaram que devemos aguardar o tempo programado por Deus. Porque quando dizem que o espírito não tem nenhum aproveitamento num estado de coma, num estado terminal, é um grave equívoco. A matéria dorme, mas o espírito está sempre ativo. E aquelas ocorrências, naqueles momentos do desenlace, são experiências importantíssimas. Nós fazemos grandes conquistas naqueles minutos terminais da nossa vida. Aproveitamos para aprendizados inéditos, que não foram possíveis toda a existência, mas que naquele momento são lições imortais para a nossa alma, grandes conquistas. Fala-se em morte serena. Os que dizem morte serena cometem um equívoco muito grave por desconhecimento das leis da vida. Meus amigos, eutanásia é crime. Eutanásia é assassinato. E as leis de Deus, e nós recorreríamos ao decálogo de Moisés, que já prevenia: não matarás. E eutanásia é matar. Nos cabe aos técnicos de todos os matizes lutarem para conservar a vida, para prolongar a vida, emprestar o máximo de conforto para o irmão em provação difícil, mas nunca, jamais antecipar-lhe aquilo que virá naturalmente. Porque, meus amigos, quando chega a época de deixar esse mundo, em que os nossos tutores espirituais, aqueles nossos irmãos mais velhos, eles sabem dizer com exatidão qual é a época certa de deixarmos a Terra. Então, aqueles que têm um desenlace semelhante ao natural, digamos assim, eles vêm com os técnicos especializados e vão desligando os condutos, os pontos de contato entre o corpo espiritual e o corpo material. Nunca fazem de uma só vez, porque eles têm um lema: não se corta onde se pode desatar. Então eles vão soltando os contatos entre o corpo espiritual e o corpo material, a começar das regiões mais simples, menos importantes, e vão avançando nos contatos principais até chegar ao cardíaco e, finalmente, aquele cordão prateado que liga o corpo espiritual ao cérebro humano. Então, é desatado esse nó e, a partir daí, não tem mais volta. Não há como retornar. A partir daí, o corpo humano entra em decomposição. A toda a fauna microbiana desenvolve-se alarmantemente e há um ataque às cidadelas orgânicas no trabalho dos encarregados do desmonte físico, num processo microscópico, mas bastante contundente. Então, meus amigos,
Nós temos que, se temos uma prova difícil, entregarmos-nos a Deus e àquele irmão que passa por uma dura experiência. Mas vamos dar a esse irmão o máximo de consolo. Se for possível, falar-lhe ao pé do leito, ao ouvido, palavras de carinho, de amor, de estímulo, dizendo que ele está sendo preparado para a vida em regiões felizes, kits de compromissos pesados do passado. Esse é um trabalho de caridade que fazemos com o moribundo, para que ele deixe a terra num estado de conformação tranquila, para que ele possa aceitar os ditames da vida com calma e confiança em Deus. Quando lemos esse pensamento de morte digna, nós começamos a perguntar se nós temos essa tão grande preocupação de dignidade com os nossos entes queridos, e se nós transportamos esse sentimento de dignidade para aquele indivíduo sujo, maltrapilho, vítima do alcoolismo, que se arrasta sem nenhuma dignidade pelas vias públicas. Se nós pensamos em dignidade para com os miseráveis, aqueles que estão abaixo da linha da pobreza, em miséria extrema, aqueles que não têm onde morar, não têm o que comer, não têm onde dormir, que vivem do improviso, sobrevivem da vida. Então nós nos perguntamos se o desejo de dignidade nosso vai até esse ponto. E a ortotanásia nos causa um susto. Não seria ela uma temerária válvula de escape para uma saúde pública falida? Uma saúde pública que está na UTI, a própria saúde pública. Nós vemos aí nas reportagens o estado dos hospitais públicos Brasil afora. E a ortotanásia não seria uma temerária válvula de escape para se descartar de pacientes terminais e custosos, tanto do ponto de vista financeiro, do trabalho dos profissionais da saúde? Não seria uma temeridade desenvolver-se a ideia da ortotanásia? E nós nos perguntamos a nós mesmos até onde vai o nosso sentimento de piedade, é fazermos um exame de consciência bastante duro, chocante mesmo. Se o que nós estamos defendendo na tese da eutanásia não seria nos descartarmos de um encargo emocional grave, e por que não dizer financeiro? Custa no hospital de primeira linha um dia de UTI uma pequena fortuna, e ter lá um ente querido por um tempo longo é realmente um ônus financeiro que só para as classes abastadíssimas arcar com tais compromissos. Então nós somos induzidos ao assunto em função das nossas carências, nossas premências financeiras e também emocionais. Deve ser muito doloroso ter um ente amado numa UTI, sustentado por aparelhos e recursos técnicos para aguardar o momento do desenlace.
Já falamos aqui dos pesquisadores, daquelas experiências de quase morte. Que trabalho belo, quantas informações interessantes trazidas ao conhecimento público por esses estudiosos, pesquisando aquelas pessoas que tiveram a experiência de quase morte e que se viram fora do corpo, ver o seu corpo entubado ali numa cama de UTI, e ele conseguia se deslocar no recinto, ouvir a conversa dos médicos, dos enfermeiros, dos familiares, e não era com o ouvido físico e nem com a mente física, porque ele se sentia fora do corpo, o que valida a ideia do professor François Lermite de que as ideias são muito ligadas ao cérebro, mas não nascem no cérebro. Nascem em algum lugar do nosso universo pessoal, íntimo, psicológico, mas não nascem no cérebro de carne, porque aqueles que passaram pela experiência de quase morte raciocinaram muitas coisas e não estavam ligados ao corpo físico, a não ser através de cordões fluídicos que aproximavam as duas partes. Então, meus amigos, sugeriria aos companheiros interessados pelo assunto que lessem o livro Eutanásia, Biotecnia e Vidas Sucessivas, do nosso confrade, o Dr. Ricardo Barbosa Alves, que faz um amplo estudo do assunto para as nossas claridades espirituais. Nós sabemos, meus amigos, como estudiosos da doutrina espírita, de que, ao vir para a Terra, nós trazemos uma programação da qual nós estamos muito conscientes e que aprovamos junto com os nossos tutores espirituais. Refiro-me aos espíritos que são, entre aspas, a classe média do mundo espiritual, aqueles que ainda não estão na excelsitude, nas grandiosidades espirituais, mas que já deixaram os patamares primitivistas da vida espiritual. Então, esses irmãos nossos, que têm um certo esclarecimento, eles participam dos estudos para uma excursão terrestre e trazemos uma programação. Então, esses eventos espetaculares, grandiosos, nunca são extemporâneos, acidentais. São sempre parte de uma programação. O grosso da nossa vida humana é prevista nessa programação. E é por isso que alguém já disse que antes de tomar uma decisão radical, é bom contar até 10, para que a pessoa tenha tempo de raciocinar o caminho a tomar, para que nós tenhamos tempo de consultar a nossa memória espiritual e ver se aquele fato está na nossa programação de espíritos encarnados, para que nós erremos menos. Vamos errar sempre, porque ainda somos espíritos imperfeitos vivendo no solo terrestre. Então, meus amigos, fala-se em morte serena, na verdade, mesmo com sentimentos piedosos, com intenções as mais nobres, a eutanásia é sempre uma agressão à vida. Nós temos o dever de prolongar a vida, a qualidade de vida, mas nunca extingui-la. A Deus pertence. A pergunta 944 do Livro dos Espíritos, falamos sobre ela ontem, tem o homem o direito de dispor de sua vida?
resposta dos Espíritos. Não, só Deus tem esse direito. Então, meus amigos, nós não podemos tirar aquilo que não demos. Não podemos tirar aquilo que ali não colocamos. A vida, meus amigos, é algo tão sagrado que é até difícil definir o que é vida. Eu duvido que alguém traga uma definição perfeita da palavra vida. Vida é a vida. O que é a vida? Nós sabemos que vivemos, mas o que é a vida? Os homens não conseguiram inventar palavras que definissem o que é a vida. É uma expressão para os nossos desafios. Então, se nós não somos capazes nem de definir a palavra vida, quanto mais extingui-la, é um erro grave, gravíssimo. E a doutrina espírita é formalmente contrária à eutanásia, à ortotanásia, porque elas chocam os nossos princípios espirituais. O que nós temos a nosso turno que fazer diante de quadros dolorosos como um ente querido em estado terminal é aceitarmos a provação que a vida nos traz. A vida nos traz uma experiência dura, não resta dúvida, extremamente dura, talvez mais dura para os responsáveis por aquela pessoa do que o próprio paciente, que muitas vezes, em estado de coma, tem o seu espírito lateralmente afastado do corpo e, às vezes, consolado, confortado pelos amigos espirituais. São aquelas almas boníssimas que velam pelo nosso bem-estar e que nos recebem no pórtico da morte para nos consolar, nos conduzir às instâncias felizes do mundo espiritual. Então, meus amigos, para aqueles que ficam, o peso dessa responsabilidade, e como nós somos uma civilização, nós somos civilizados, mas economicamente civilizados. Os valores pecuniários falam muito alto na nossa vida. E como arcar com custos astronômicos quando se tem um ente querido numa UTI de um hospital. Então, nós podemos entender o apelo dos defensores da eutanásia em função da nossa civilização econômica. Então, meus amigos, nós não podemos, em nenhum momento, por nenhuma forma, titubearmos, vacilarmos numa decisão. E menos ainda, jogar o problema para os médicos. Nos esquivamos. Não, doutor, o senhor toma uma decisão. A decisão é nossa. Ao médico cabe conservar, zelar pela vida e pela qualidade da vida do seu paciente. Nunca extinguir a vida, conscientemente, intencionalmente. Isto é assassinato, e as nossas leis são contrárias a tais práticas. E os textos do Velho Testamento, de Moisés, nos dizem, não matarás. Então, meus amigos, nos cabe a responsabilidade. Encaremos de frente a prova que a vida nos coloca. Confiemos em Deus, entreguemos a Deus. Não substituamos Deus no momento que deve ser indicado para que um irmão nosso deixe a terra. É preciso aguardar, como diz a pergunta 953 do Livro dos Espíritos,
aguardar o momento indicado por Deus para que aquele irmão se transfira para a pátria espiritual e que eles sejam recebidos pelos seus amados da vida eterna. Muito obrigado, Deus nos abençoe.